Fala, rapaziada do Legado Azulina, você também, meu amigo aí, torcedor de outros clubes. O N Assis aqui com vocês. Rapaziada, nesse vídeo bora falar um pouco sobre o time do Clube do Remo. Será que vai ter a lei do ex? É uma lei que costuma dar certo no Brasil, hein? A gente tem dois personagens aí que podem protagonizar a lei do ex no time do Remo. A gente vai conversar um pouco sobre isso aqui nesse vídeo. Vamos falar também sobre o provável time titular do Remo para esse confronto de amanhã contra a equipe do Criciúma. Jogo complicadíssimo para o Leão Azul. Antes disso, meu amigo, deixa o like, compartilhe nossos vídeos. É importante para o crescimento do nosso trabalho aqui, sua interatividade, sempre comentando e compartilhando nossos vídeos. Você que não é inscrito ainda, meu amigo, já se inscreve no nosso canal. Você que já é inscrito, deixa o seu like, tá? E também comente aqui nos vídeos. Esse vídeo, galera, ele é patrocinado pela Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Clique agora aqui no primeiro comentário fixado, tá o link da Bet Nacional para você fazer o seu cadastro. Se cadastrando lá na Bet Nacional, você faz as suas apostas nos principais campeonatos do Brasil e do mundo. Tá esperando o quê? Primeiro comentário fixado, Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Esse vídeo também, galera, ele tem um patrocínio de Gabriel. Se você quer fechar o seu pacote de TV, acompanhar os jogos do Remo na íntegra, entre em contato com o Gabriel, tá? Primeiro comentário fixado lá embaixo tá o link do WhatsApp do Gabriel. É só você clicar lá. Os 30 primeiros que fecharem com ele vão aí concorrer a uma camisa do Leão Azul, tá bom? E também, galera, esse vídeo é patrocinado pela Stembra. A Stembra te dá aí R$1.000 de desconto na compra do seu veículo. Chegando lá na Stembra, dizendo que é inscrito aqui no canal, quando você comprar o seu veículo, der tudo certo, é só chegar e dizer, olha, a gente veio através do Legado Azulino. Você vai ter R$1.000 de desconto na compra do seu veículo, tá bom? Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Pessoal, primeiramente, eu queria aqui comentar um pouco sobre essa final da Copa Verde, né? O rival ganhou mais um título, agora é o quinto deles, né? São disparados aí os maiores campeões nessa competição. E, infelizmente, a Copa Verde, ela não tem o prestígio que ela poderia ter. Que ela poderia e deveria ter. Infelizmente, ganhar esse título hoje, e nos últimos anos pra cá, né? Ele foi mais um tapa-buraco. Ele foi mais eu posso dizer, um salva-temporada, temporadas ruins, do que propriamente você ganhar o título e ver que ele é um título grande. É um título regional, é um título que, como eu disse para vocês, poderia ser mais prestigiado, mas não é. E ganhou o título o time que, eu posso dizer, valorizou a competição. Desde o início, o rival joga com o time titular na Copa Verde desde o início. Isso quer dizer que o Remo não poderia ter ganho o título? Sim, poderia, se tivesse levado a sério a competição. Eu sempre disse aqui, antes mesmo do Remo disputar a Copa Verde, eu falei, eu sou totalmente contra do Remo disputar a competição. Por quê? É uma competição que vai inchar o calendário do Remo, que vai ter ali, vai tomar um pouco de espaço no calendário, e não é uma competição que paga nada. O Remo vai basicamente pagar para jogar essa competição. E o Remo quis participar. No momento que o Remo confirmou a participação dele na competição, eu vim aqui e gravei um vídeo. O Remo vai disputar a Copa Verde. Agora tem a obrigação de ser campeão. Não foi. Inclusive, protagonizou um dos maiores papelões de sua história, sendo eliminado na primeira fase ainda, no primeiro jogo, dentro de casa para um time de Roraima. Para mim, uma das maiores vergonhas que o Remo poderia ter protagonizado. E aí o rival, que não teve culpa nenhuma nisso, teve um caminho bem fácil, bem tranquilo. Pegou ali o Porto Velho, depois pegou o Manaus, aí se eu não me engano pegou o São Raimundo, né? Que tinha eliminado o Remo e o Amazonas nas fases anteriores. Passou também, chegou na final, fez 2 jogos equilibrados com o Goiás, que é um time, eu posso dizer, bem fraco dos últimos times do Goiás que a gente viu. Mas isso também não tira o mérito do título. Foram campeões. E quando a gente foi campeão lá em 2021, o torcedor do Remo comemorou o título. O presidente do Remo usou e usa até hoje a Copa Verde, aquela melancólica Copa Verde de 2021, para salvar os mandatos dele, para salvar as gestões que ele teve de fracasso no futebol. Então,
Ano que vem não se sabe se a Copa Verde ela vai voltar, se vai ter mais uma edição da competição. Porque a CBF estuda extinguir essa competição e criar uma nova, que tenha pelo menos uma atratividade. Não sei o que será feito, mas se ano que vem a Copa Verde ela for dos mesmos moldes que foi esse ano e com a mesma valorização também, eu vou falar mais uma vez para o Remo não participar. Porque se for para participar e protagonizar papelão, não valorizar a competição, não colocar o time máximo para jogar, meu amigo, não tem necessidade de você jogar. Uma hora o Remo vai ser eliminado. O time titular do Remo já não é lá, essas coca toda. Imagina o time reserva. Essa é a minha opinião. Sobre o Goiás mereceu perder o título ontem. Em nenhum momento eu torci para o rival, até porque, assim, por mais que o rival esteja fazendo um bem para mim, eu não consigo torcer para o rival. Mas o Goiás menosprezou o rival ontem. Fez 1-0 e ficou o jogo todo empilhando oportunidades e perdendo. Parecia que não queria fazer o segundo gol, parecia que queria levar aquilo ali. O rival foi no finalzinho e fez o gol e ganhou nos pênaltis, né? Então, o Goiás e a imprensa de Goiânia mereceram perder o título ontem. E se Remo e Paysandu, isso aqui eu falo com toda a tranquilidade do mundo, se Remo e Paysandu fossem clubes sérios, clubes profissionais, que não ficassem enchendo o clube de amigos e curiosos, Remo e Paysandu teriam a mesma relevância e o mesmo peso que Ceará e Fortaleza, que Bahia e Vitória. Remo e Paysandu não tem, porque os dirigentes lá dentro pensam pequeno de ambos os times. Essa é a verdade. E não foi só eu que falei isso. Iago Pikachu também disse basicamente a mesma coisa, tá? Bom, bora falar agora aqui sobre o time do Remo, né? Eu quero aqui, galera, falar um pouquinho sobre a lei do ex. A gente pode ter a lei do ex a nosso favor. Isso porque Pedro Rocha e Viseu vieram do nosso adversário, do Criciúma, no ano passado. Estavam disputando a Série A do Campeonato Brasileiro. Tá certo, os dois eram banco lá, não eram titulares, né? Mas jogaram no Criciúma. E amanhã defenderão as cores do clube do Remo nesse jogo complicado contra o Criciúma lá no Heriberto Rios. O Criciúma sempre foi um time muito forte em casa. É um time que vai ser complicado jogar. Vai ser complicado times roubarem pontos do Criciúma lá dentro. Wayne, mas o Operário horroroso em vencer o Criciúma lá. Eu não vi o jogo, mas eu tenho certeza que não foi fácil. Eu tenho certeza absoluta que não. E o Criciúma vinha num momento pior do que vem hoje. O Criciúma está a 2 jogos sem perder, goleou o último adversário que enfrentou em casa. Se eu não me engano foi o Atlético, né? Que o Criciúma goleou de 4-0, se não me engano até a maior goleada da competição. Então o Remo tem que estar muito atento. Mas amanhã nós poderemos ter uma lei que nunca falha no Brasil, que é a lei do ex. Lá do Pedro Rocha e do Viseu Pedro Rocha, que vive uma fase iluminada. Amanhã o Remo precisa ser cirúrgico nas jogadas do ataque do time. Não pode desperdiçar chances, porque o Criciúma vai vir para cima do clube do Remo. A distância entre as duas equipes é de 4 pontos. Se o Criciúma vencer amanhã, essa distância vai cair para apenas 1 ponto. E o Remo não pode vacilar referente a isso. Sobre o time do Remo, provável time do Remo de amanhã, vamos jogar sem o nosso lateral esquerdo titular, porque ele vai estar cumprindo suspensão. O Sávio deve assumir essa posição. Então o time do Remo amanhã deve ser esse aqui. Marcelo Rangel no gol, Marcelinho na direita, né? A dupla de zaga é o Klaus e o Reinaldo, e na lateral esquerda o Sávio. No meio de campo, Caio Vinícius deve voltar para o time titular, Jaderson e Pavani. O Pavani provavelmente vai ganhar a vaga nesse time titular. No ataque, Janderson, Pedro Rocha e Felipe Viseu. É um time que, se jogar direitinho ali na proposta do contra-ataque, pode, quem sabe, até trazer 3 pontos do Heriberto Rios. É futebol, irmão. É futebol. Você não pode descartar a possibilidade do Remo vencer amanhã. É bem difícil, é bem complicado. Na minha opinião, o adversário mais difícil que o Remo vai enfrentar fora de casa.
O Remo já enfrentou a Ferroviária e enfrentou o Botafogo. Não dá para comparar com o Criciúma, que tem torcida. Ao contrário desses dois times, o Criciúma tem uma torcida que não é grande igual a do Remo, mas é uma torcida que lá no Heriberto Rios costuma empurrar o time do Criciúma. Costuma ser uma torcida que joga junto com a equipe. E nós temos que estar atento referente a isso. Deixa aí no seu comentário sobre o jogo de amanhã, o seu palpite. Até o próximo vídeo. Tchau.